Salve, salve galera ligada aqui no canal Fala Bíblia. Eu vou falar um pouquinho do Dallas Mavericks para essa temporada da NBA, que já soma duas derrotas nessa pré-temporada, perdeu para o Real Madrid e perdeu para o Minnesota Timberwolves. É claro que são testes, são algumas questões ali de muitos reservas estarem jogando, jogadores que inclusive nem devem fazer muito parte da rotação do Jason Kidd, mas eu mostro uma preocupação muito importante, uma preocupação latente para esse futuro do Dallas Mavericks. Lembrando, pessoal, que antes de eu ficar aqui resenhando sobre o Dallas Mavericks, eu quero o seu like. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, comente o vídeo e compartilhe o vídeo para a gente trocar mais ideia aí e impactar mais pessoas aqui com conteúdo. Mas não dá para acreditar nesse Dallas Mavericks, mesmo com o Luka Doncic sendo um jogador extraordinário, sendo um cara que vai mudar a NBA, já está mudando a NBA, tem sido um jogador que a cada temporada que passa vem evoluindo em termos de pontos, né? As estatísticas individuais do Luka Doncic têm evoluído a cada ano que passa e assim, é muito complicado, pessoal, porque o Dallas Mavericks hoje ele vive um dilema bem complicado, porque é um time que ficou na 11ª colocação na temporada passada, não pegou playoff, teve uma derrocada muito grande depois da troca envolvendo o Kyrie Irving para Dallas e o time do Dallas ter perdido jogadores importantes no circuito defensivo, principalmente o Dorian Finney-Smith, mas a princípio, até o momento, essa amostra de 20 jogos que o Kyrie Irving teve na temporada passada com o Dallas Mavericks não foi bem sucedida ao lado do Luka Doncic, porque são dois jogadores que precisam estar com a bola na mão o tempo todo, tanto o Doncic como o Kyrie. São jogadores que gostam também de definir, também gostam de armar jogadas e tudo mais. São jogadores que, claro, cada um com suas particularidades. O Irving com um excelente ball handler, um cara que consegue conduzir muito bem a bola, um cara extremamente técnico, mas a cabeça é totalmente fora da linha, né? Ele é um cara que se envolve com muitas polêmicas, se envolveu em muitas polêmicas no Brooklyn Nets e viveu uma situação bastante ruim em termos de aproveitamento de rendimento no próprio Nets por conta de toda a zona que foi a parceria com Kevin Durant, com o próprio James Harden, sobre o comando ali do Steve Nash depois demitido, Jack Vaughn assumindo de forma interina, que nem conseguiu treinar aquele Brooklyn Nets direito com as suas principais estrelas. Mas é bem complicado, gente, porque o Jason Kidd é um técnico também que apresenta muitas deficiências, é um treinador que na própria temporada passada se colocou numa situação bastante desconfortável, podemos dizer assim, por falar na coletiva que o time tem que se importar muito mais em marcar pontos do que defender, sendo que na NBA a defesa é muito importante. E é um time que não defendia absolutamente nada. E nesses playoffs, perdão, e nessa pré-temporada, desculpa, o Dallas também vem mostrando deficiências que a gente viu na temporada passada. É claro que a margem de amostra é muito pequena ainda. Derrota para o Timberwolves e derrota para o Real Madrid. É uma situação, pessoal, que eu coloco numa cadeia assim de preocupação, porque o Jason Kidd é um treinador que já não foi bem em Milwaukee, e quando ele sai de Milwaukee, o Budenholzer assume e dá o título para o Milwaukee Bucks. E no Dallas, o Jason Kidd, por mais que tenha vencido um título como jogador ao lado do Dirk Nowitzki no passado e conhecer muito bem a franquia, né, do Dallas Mavericks, ainda se mostra um treinador com muitas fragilidades, principalmente nesse balanceio, equilíbrio entre ataque e defesa. Você tem um Doncic com 32,4 pontos por jogo, 8,6 rebotes e 8 assistências, atingiu a sua maior marca na carreira em 5 temporadas na liga. Um jogador que vem evoluindo cada vez mais. O Irving, por sua vez, em 20 jogos, com 27 pontos por jogo, 5 rebotes e 6 assistências. Né? Aí depois você tem outros jogadores importantes do circuito de pontuação ali, que é o Tim Hardaway Jr.,
que tem 14,4 pontos por jogo, 3,5 rebotes e 1,8 assistências na temporada passada, só que seu auge foi no New York Knicks. É claro que era um New York Knicks que não brigava por nada, mas ele era uma das estrelas solitárias daquele New York Knicks, com médias de 19 pontos por jogo, 3,5 rebotes e 2,7 assistências. E o Josh Green, que é um jovem jogador, terceira temporada já na liga, com 9,1 pontos, sendo um jogador importante para somar e ajudar o time do Dallas Mavericks. É outro que também está dentro desse circuito muito importante. A verdade, pessoal, é que o Dallas na temporada passada fez muitas apostas erradas. Teve Kemba Walker, que não jogou quase nada. Teve o Christian Wood também muito abaixo, mas também quando pontuava também não colaborava defensivamente, muito por conta da forma como o Jason Kidd arma o time do Dallas Mavericks, deixando o time muito exposto. O Doncic e o Kyrie Irving, que não são ali grandes experts em marcação, o Irving até melhor que o Luka Doncic, mas o Doncic também tem melhorado nesse quesito para ajudar na marcação. É um Dallas é um Dallas bastante exposto defensivamente. No entanto, trouxe jogadores que possam melhorar essa defesa, que é principalmente o Derek Lively, né, que é o pivô que veio da Universidade de Duke, foi draftado, e também, é claro, as aquisições de Grant Williams, do Boston Celtics, jogou 4 temporadas por lá, ele que vem com uma média de 8,1 pontos por jogo, 4,6 rebotes e 1,7 assistência, um jogador que tem a defesa como sua principal arma, e o Derrick Jones também, jogador ex-Miami Heat, ex-Chicago Bulls, longe de ser o Derrick Jones que ajudava bem vindo do banco no Miami lá atrás, quando tinha quando tinha mais volume, né? No Chicago Bulls nem tanto, né? No Chicago Bulls, por exemplo, vem de 5 pontos por partida, 2,4 rebotes e 64 partidas, né? Já no Heat ele tinha muito mais volume, era um jogador bastante utilizado no circuito do Heat ali na temporada 2019-2020, mas é um outro jogador que pode ajudar também defensivamente, e um velho conhecido que volta na NBA depois de passagens pelo Partizan Belgrado e Barcelona, que é o Dante Exum, australiano, que teve uma passagem muito importante no Utah Jazz entre 2014 e 2019, sendo um principal jogador vindo do banco, ajudava bastante o time do Utah Jazz, mas com muitos problemas de joelho ao longo da sua carreira, principalmente no início dela. O Dante Exum que chega nesse Dallas Mavericks para tentar apagar essa marca muito ruim, né? 11º colocado, ainda foi um time que fez 114,2 pontos por jogo, é o 16º da NBA na temporada passada, e também foi o 16º em defesa, também é um time que ainda cedia 114 pontos para o adversário. É um time que marcava 114 e que sofria 114. Então, era um time totalmente desbalanceado, disfuncional. E sem falar que o net rating do Dallas na NBA foi o 19º pior, com 0,1 positivo. O defensive rating, então, nem se fala. 24º de 30 times. Então, é um time que penou muito, e a gente percebe muito o trabalho do Jason Kidd definhando nesse aspecto. Não adianta o Luka Doncic fazer 40, 50 pontos que ele vai fazer nessa temporada e o time do Dallas sofrer pontos como sofre. Então é muito comum o time do Dallas com o Doncic marcar muitos pontos, mas ao mesmo tempo é um time muito deficitário na defesa, principalmente no aspecto de transição, que infelizmente sofre muito nos contra-ataques, em erros que acabam prejudicando demais o time. E assim, é uma situação que a gente fala do Dallas, que ainda teve o 28º pior time da NBA em posses de bola por jogo, 96 posses por jogo. É um time que também sofre com a questão defensiva, né? Time que
não pega rebote, é a questão de você ter menos posse que os seus demais concorrentes. E você ter o quê? Menos chances de ganhar um jogo também. Isso também tem que contar também em todo esse contexto. Por mais que essas chuvas e estatísticas que eu falo aqui para vocês sejam um problema que não defende o trabalho do Jason Kidd, é um Dallas Mavericks que perdeu peças, né? Perdeu Christian Wood, né? Perdeu Bertans, perdeu o Red Bullock, ainda teve perdeu o Spencer DeWitt, Dorian Finney-Smith, né? Jogadores importantes, Justin Holiday, o Frank Lineker, o Pinson, que eram jogadores que não estavam jogando, Kemba Walker e o Christian Wood, né? Agora é um Dallas Mavericks que, infelizmente, pessoal, precisa dar uma repaginada na sua história, principalmente pelo fato de o time precisar crescer. O time precisa dar uma resposta depois de não ter ido aos playoffs, mesmo com a ousadia da troca, com o Kyrie Irving ter perdido o Spencer DeWitt e o Dorian Finney-Smith, que eram jogadores que ajudavam muito a defesa e também ajudavam na pontuação. Agora é um Dallas Mavericks que tem poucas aquisições, não teve grandes movimentações. Para mim, a principal movimentação do Dallas é o Grant Williams, que veio do Boston Celtics, um jogador que vai tentar resolver esse problema defensivo, mas não é só ele, é todo um projeto, é todo um trabalho defensivo no qual todo mundo precisa ser parte, mas é um time jovem, né? Que ainda tem o Derek Lively como um dos pivôs promissores para a liga. É claro, nós estamos falando do jogador que nasceu em 2004, tem 19 anos, mas teve uma boa passagem na Universidade de Duke e que vai ajudar muito ali na rotação com o Dwight Powell, que é um pivô já experiente de 9 anos. É claro, é um Dallas que chegou a ser finalista da Conferência Oeste com o Jalen Brunson, perde o Jalen Brunson na temporada retrasada, naquele time que também tinha problemas, mas mas cada um soube fazer o seu papel para chegar aonde poderia chegar com o Brunson e o Luka Doncic. Perde o Jalen Brunson de forma gratuita para o New York Knicks e hoje no New York Knicks é o cara do time, é o cara que faz a diferença. E agora você traz um Kyrie Irving para esse circuito depois de um tempo, mas agora o Kyrie Irving tendo uma temporada inteira para jogar ao lado do Doncic, ao lado de um elenco que tem jogadores experientes sim, mas muito jovens, mas com capacidade de apagar um pouquinho essa má impressão que foi. A minha singela impressão é que o Dallas não vai muito longe, é um time disfuncional ainda, é um time que vai brigar por play-in ou talvez surpreender para pegar a última vaga de playoff, mas muito dependendo das individualidades de suas estrelas, principalmente do Doncic, mas é um time que precisa ter muita atenção. Jason Kidd, para mim, é um cara que entra muito com perigo, periga muito de ser um técnico demitido durante a temporada, caso essas vitórias não aconteçam. Por mais que os amistosos agora de pré-temporada sejam amistosos para testar o elenco todo, mas você vir de 2 derrotas já gera um pessimismo já vindo da temporada passada numa derrocada no qual houve uma troca muito importante trazendo um jogador de ponta que é o Kyrie Irving, por mais que ele tenha as polêmicas que ele tem, e a gente tem que criticar isso sim, um jogador que é difícil de grupo, um jogador difícil de você lidar ali no dia a dia, mas é um jogador que enquadra centrado, pode fazer as coisas acontecerem. Mesmo assim, é um futuro muito nebuloso para esse Dallas com Luka Doncic e companhia. Veremos como vai ser. Eu quero a sua opinião sobre o Dallas, se você acredita nesse time, se ele pode surpreender e apagar a má impressão da temporada passada. E não se esqueça, além de deixar o comentário, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e não se esqueça de compartilhar o link com a galera, beleza? Eu te vejo numa próxima, mais uma vez aqui falando sobre NBA e de muito basquete. Tamo junto, até uma próxima e tchau, tchau.